Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje o nosso destaque vai para um livro bastante interessante, mas importante para esclarecer algumas dúvidas que porventura tenham ficado ou que nós ainda não compreendemos muito bem, que é um período após o desencarne de Allan Kardec. E quem está aqui para conversar conosco é Adriano Calzone e ele nos traz o livro Em Nome de Kardec. Adriano, seja muito bem-vindo, né? Você já esteve aqui conosco faz tempo, né? Em 2013. 2013. Nós estávamos aqui recordando, né? Isso mesmo. Agradeço o convite. Seja muito bem-vindo novamente. Muito obrigado, agradeço. Bom, Adriano, da primeira vez que você esteve aqui, nós falamos de pintura mediúnica. Isso, né? exatamente. A gente sempre falando de pontos importantes da doutrina, né? Porque é um ponto importante da doutrina, a mediunidade, enfim, e suas ramificações, né? Exatamente. Hoje você me traz esse livro, que também é um livro interessante, é um livro de pesquisa, Em Nome de Kardec. Então eu queria que você começasse a contar para nós por quê, né? O que te estimulou a escrever sobre isso, né? E o que tem nesse livro, né? Certo. Eu vinha, durante alguns anos, buscando dados biográficos sobre a Madame Kardec, né? Certo. Amélie Gabrielle Boudet. Sim. E aí o que aconteceu? Eu vinha juntando esses dados e aí chegou um ponto que eu descobri que na França, depois de Kardec, né, de 1869, depois do desencarne dele, foi constituída uma sociedade teosófica dos espíritas franceses. Aí eu falei, nossa, que diferente isso aqui, né? E aí eu comecei a pesquisar para tentar descobrir o que era essa mistura, vamos dizer assim, né? Esse sincretismo. E aí eu fui buscando informações e eu descobri que existia um corpo mesmo de pesquisa para esclarecimento desse envolvimento da teosofia com o espiritismo. E então o livro, na verdade, surgiu em função das pesquisas que eu vinha realizando sobre a biografia da Madame Kardec, que também está para sair. Ah, certo. E aí você descobriu, né, pelo menos algumas informações sobre o porquê, né, que na França o movimento espírita não tem, né, o alcance ou não tem o desenvolvimento que tem, por exemplo, aqui no Brasil, é isso? Isso. Eu costumo dizer que houve, depois, né, de 1869, uma questão que chama sincretismo doutrinário. O que seria o sincretismo? Seria a fusão de outras filosofias com o espiritismo. E isso gera um sincretismo. E o que houve, assim, o que eu considero relevante para dizer, é que a teosofia, por meio da Madame Blavatsky, que foi a sua fundadora, né? Era uma russa, né? Isso, exatamente. A fundadora da Sociedade Teosófica. Eles quiseram meio que atualizar o espiritismo, né? Ou seja, eles diziam que para se chegar à teosofia, o espiritismo era um degrau para se chegar à teosofia. Sim, tanto ele dizia que o espiritismo ia evoluir para a teosofia. Exatamente, exatamente. E assim, aconteceram algumas questões da própria Blavatsky, né, na década de 1870, negar a reencarnação, que já era compreendida pelo Espiritismo, né, pelo Livro dos Espíritos. Kardec, isso já havia... Ele já tinha codificado toda a doutrina, sim, né? Exatamente. E ela, depois de uma década, ela acabou voltando atrás a questão da reencarnação, porque... era um desenvolvimento, né, um estudo que já estava muito firme na Europa, né? Muito desenvolvido. Já era uma né? crença... É uma crença estabelecida, exatamente. Né? Então, o livro surgiu por conta disso, dessas descobertas, né? E aí eu fui descobrindo que também surgiram pioneiros em contrapartida para... estudar essas questões e rebater até, né? Isso, essa filosofia. Contra-argumentar, porque tinha que ter um argumento e, na verdade, a doutrina espírita tinha argumentos, tem argumentos sólidos que comprovam a reencarnação, né? Que comprovam a pluralidade das existências, o mundo espiritual, né? Então, como combater um conceito que tem uma comprovação, né? Exatamente. E é interessante porque as pessoas
se deixam levar porque é uma coisa meio mágica, né? Eles conseguem iludir, não é isso, Adriano? Exatamente. Por meio das teorias, muitas vezes são teorias até descabidas, né? Isso. Assim, que envolve elementos místicos, esotéricos, que por meio da fé raciocinada, como nos ensinou Kardec, a refletir, a pensar, a gente chega à conclusão que não tem muito sentido, né? Fica uma coisa solta, sem pé nem cabeça. E algumas teorias lançadas à época, a gente percebe que realmente, por exemplo, a regressão do espírito, né? A gente sabe que isso no espiritismo, pelos ensinamentos deixados pelos espíritos, isso não é possível. E a teosofia reforçou muito essa questão, né? É até uma questão de bom senso, né? Sim, a ciência comprova isso, que você não regride, você não volta. Exatamente. Você não volta, né? Porque não dá... É a mesma coisa que você aprender uma lição e querer desaprendê-la, né? Pois é. Você já aprendeu, já aprendeu, né? Você não volta para trás, né? Exato. É interessante. E acho que um artifício que ela usava também era a língua, né? Isso, exatamente. A questão do idioma, verdade, língua, idioma, né? Isso, ela falava vários idiomas, né? Então, assim, a própria teosofia, a Sociedade Teosófica, foi lançada nos Estados Unidos em 1875. Então, ela acabava, por meio de influências, correspondências, contatos, acabava propagando a teosofia. E a Revista Espírita foi uma das grandes propagadoras, infelizmente, né? Foi uma das grandes propagadoras da teosofia. Eu quero deixar claro aqui que eu respeito muito a teosofia, não conhecia, né? Respeito muito a figura também de Madame Blavatsky, a gente sabe o quanto ela lutou para a extinção do materialismo, né? Que levava muitas pessoas ao suicídio na França. Então, o que a gente questiona justamente é essa questão de querer atualizar uma coisa que já estava muito estabelecida. Que já é atual, ela é atual. Hoje ela é atual, né? Kardec já havia escrito, né, com o apoio dos espíritos, os 5 livros fundamentais da doutrina. Então, todas essas questões chegaram pós-Kardec, né? E é importante dizer que a Amélie Gabrielle Boudet, a esposa de Kardec, junto com Gabriel Delany e outros confrades, eles realmente lutaram, desmistificando todas essas questões, trazendo os esclarecimentos de Kardec, tentando manter uma coerência doutrinária, que é o que a gente vem lutando até hoje, para que haja uma coerência. Muito bom. Nós vamos continuar falando isso daqui a pouco. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais deste livro Em Nome de Kardec. Até já.